Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso do Herbert Mullin. Mas se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, já deixa o like, já se inscreva no canal, já compartilhe o link do canal com amigos que gostam desse tipo de conteúdo e já ativem o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo, vocês receberem as notificações. Mas então, bora pro vídeo. Herbert William Mullin nasceu no dia 18 de abril de 1947 e faleceu no dia 18 de agosto de 2022. Ele foi um serial killer americano que matou 13 pessoas na Califórnia no início dos anos 70 e ele confessou os assassinatos que, segundo ele, evitaram terremotos. Em 1973, após um julgamento para determinar se ele era louco ou culpado, ele foi condenado por 2 assassinatos em primeiro grau e 9 em segundo grau, e condenado à prisão perpétua. Desde 1980, ele teve a liberdade condicional negada 8 vezes, e a última foi em março de 2021. Biografia. Herbert William Mullin nasceu em 18 de abril de 1947 em Salinas, na Califórnia, e o seu pai teria sido severo, mas não abusivo. O Herbert tinha vários amigos na escola e foi eleito o mais provável de ter sucesso quando tinha 16 anos por seus colegas na San Lorenzo Valley High School, e a sua vida estava saindo dos trilhos neste momento, em grande parte devido a um transtorno esquizofrênico paranoico. Pouco depois de se formar na San Lorenzo Valley High School, um de seus amigos, o Dean Richardson, morreu num acidente de carro no verão após a formatura em junho de 1965, e o Herbert ficou arrasado. Ele construiu santuários em honra a seu amigo e em seu quarto e ficou obcecado com a reencarnação. Em 1969, o Herbert foi internado no Hospital Estadual de Mendocino. Ao longo dos próximos anos, ele entrou em vários hospitais psiquiátricos, mas ele recebeu alta por não causar danos a si mesmo ou a outros. No total, o Herbert foi internado em 5 hospitais psiquiátricos e, quando ele estava em seus 20 e poucos anos, ele teve um caso completo de esquizofrenia paranoica que piorou pelo uso de LSD e maconha. Os crimes. Em 1972, o Herbert tinha 25 anos e voltou a morar com seus pais em Felton, na Califórnia, nas montanhas de Santa Cruz. O aniversário de Herbert, 18 de abril, foi o aniversário do terremoto de 1906 em São Francisco, que ele considerou muito significativo. Herbert acreditava que a Guerra do Vietnã havia produzido mortes de americanos o suficiente para evitar terremotos como um sacrifício de sangue à natureza, mas com que a guerra terminando no final de 72, de uma perspectiva americana, ele precisaria começar a matar pessoas para ter mortes suficientes para manter um calamitoso terremoto longe. Foi por isso, disse ele mais tarde, que o seu pai, por telepatia, ordenou que ele tirasse algumas vidas. Em 13 de outubro de 72, o Herbert esmagou a cabeça de um sem-teto de 55 anos, chamado Lawrence Witter Witt, com um taco de beisebol quando o passageiro olhou para o motor de sua caminhonete Chevy 58, depois que o Herbert fingiu ter problemas com o carro e parou. O Lawrence se ofereceu para ajudar a consertar o seu carro em troca de uma carona, e o Herbert arrastou o corpo de Lawrence para a floresta e o seu corpo foi encontrado no dia seguinte. Mais tarde, o Herbert afirmou que sua vítima se parecia com o Jonas da Bíblia e lhe enviou mensagens telepáticas. Ei, cara, me pegue e me jogue sobre o barco. Mate-me para que os outros sejam salvos.
O Ebert matou sua próxima vítima depois que o seu pai o instruiu a matar a sua segunda vítima como sacrifício e também para testar a sua hipótese de que o meio ambiente estava sendo rapidamente poluído e um terremoto estava próximo. A vítima era uma caroneira chamada Mary Margaret Gifford, de 24 anos, que ele pegou em uma estrada. O Ebert a esfaqueou no peito enquanto dirigia e ele cortou seu abdômen para testar a sua hipótese de poluição e tirou seus órgãos, examinou eles e colocou eles em galhos próximos para poder vê-los melhor. O esqueleto do corpo só foi encontrado depois de vários meses. Em 2 de novembro de 72, o Ebert teve dúvidas sobre a adequação das instruções de seu pai e foi ver um padre católico em um confessionário na Igreja Católica de Santa Maria, em Los Gatos. Ele contou que o padre Henry Thorman, que foi diretor musical da Arquidiocese de Marselha, queria se oferecer como voluntário para ser o seu próximo sacrifício. Ele abriu o confessionário e bateu, chutou e esfaqueou o padre, que sangrou até a morte no confessionário enquanto um paroquiano observava o Ebert fugir. O paroquiano correu para pedir ajuda, mas a descrição da testemunha de um homem alto e magro não ajudou muito nas investigações. O Ebert tentou se juntar aos fuzileiros navais por volta de janeiro de 73, procurando uma maneira de conduzir a sua missão legalmente, mas se recusou a assinar uma cópia de sua ficha criminal, o que fez com que fosse rejeitado. Em janeiro de 1973, o Ebert parou de usar drogas e as culpou pelos seus problemas. No início de janeiro de 73, o criminoso dirigiu até uma área remota de cabanas onde pensou que um ex-colega de time que primeiro lhe dera maconha para fumar poderia viver. A mulher que atendeu a porta se chamava Kate Francis. A Kate disse que o homem que ele queria ver morava na mesma rua. Segundo o agressor, ela também insistiu que ela e seus filhos, David, de 9 anos, e Diamond, de 4, estavam se oferecendo como voluntários para sacrifícios de sangue. Ele matou todos eles com uma pistola e o agressor então bateu na porta da casa de seu ex-colega, que nem teve tempo de falar algo antes que o agressor atirasse. Morrendo, o homem se arrastou até o banheiro na tentativa de dizer à esposa para trancar a porta, mas o agressor arrombou a porta e matou a mulher também. Nesse ponto, a polícia desconfiou que as mortes em ambas as residências estivessem relacionadas ao comércio de drogas e não suspeitou que estivessem conectadas com a morte do padre e dos caroneiros. Cerca de um mês depois, em 10 de fevereiro de 1973, o Ebert estava caminhando no Parque Estadual de Santa Cruz, onde ele encontrou 4 adolescentes. O Robert Spector, de 18 anos, o Brian Scott Card, de 19 anos, o David Oliker, de 18, e o Mark Drebabes, de 15, que estavam acampando ilegalmente. Ele caminhou até eles, envolveu em uma breve conversa e alegou ser um guarda florestal. Ele disse a eles para sair porque eles estavam poluindo a floresta, mas eles o enxotaram e ficaram na barraca. No dia seguinte, o agressor voltou e atirou na cabeça dos 4 com uma .22, matando eles. Quando o agressor terminou, ele pegou o rifle 22 e $20. O próximo assassinato aconteceu antes que os corpos de suas vítimas anteriores fossem encontrados no final daquela semana. Ocorreu quando o Ebert estava carregando lenha em sua caminhonete. Ele viu sua vítima, um lutador aposentado de 72 anos e peixeiro chamado Fred Ebb Pérez, trabalhando em seu jardim em Santa Cruz. O Ebert deu meia volta, voltou pela rua, parou, colocou o rifle no capô do carro e deu um tiro no coração de Pérez. Ele cometeu esse assassinato à vista do vizinho de Pérez, que anotou a placa do carro. Prisão. Poucos minutos depois do vizinho de Pérez avisar a polícia, a descrição do carro e o número da placa foram transmitidos pelo rádio aos policiais,
que recebeu ordens de encostar e foi preso por um patrulheiro. Em seu carro estava a pistola .22 e ele ainda tentou usar o fuzil .22 contra o policial. A polícia sofria de cegueira de conexão na época dos assassinatos do Ebert devido a vários fatores. Em primeiro lugar, os assassinatos não pareciam estar ligados por uma arma similar ou por algum modus operandi. Em segundo lugar, as vítimas diferiam uma das outras em termos de idade, raça, sexo. Edmund Kemper estava assassinando na mesma área e na mesma época. Tentativa de progressão de pena. Desde 2021, o Ebert teve o pedido de condicional negado 8 vezes e a última em março de 2021, quando o promotor distrital do Condado de Santa Cruz, o Jeff Rosell, disse que ele não deveria ser libertado da prisão devido ao número e magnitude de seus crimes, sua natureza horrível e sem sentido e o risco que ele continuava representando para a comunidade. Julgamento e pena. O Ebert afirmou sobre custódia que havia cometido seus crimes apenas na tentativa de salvar o meio ambiente. Ele foi diagnosticado pelo Dr. David Mallory, da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, como sofrendo de reação esquizofrênica tipo paranoico. A Promotoria do Condado de Santa Cruz acusou o Ebert de 10 assassinatos e o julgamento começou em 30 de julho de 73. O Ebert havia admitido todos os crimes e, portanto, o julgamento se concentrou em saber se ele era legalmente sã, o que, sobre a lei dos Estados Unidos, significa que ele entendia a natureza e a seriedade de suas ações e iria diferenciar o certo do errado. O fato dele ter encoberto seus rastros e mostrado premeditação em alguns de seus crimes foi destacado pelo promotor Chris Kotler, enquanto a defesa, o promotor público Jim Jackson, argumentou que os delírios do Ebert o fizeram matar. Em 19 de agosto de 73, após 14 horas de deliberação, o Ebert foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau de Jim Gianera e Kate Francis, porque haviam sido premeditado, e 8 condenações de assassinato em segundo grau, porque foram considerados impulsos, e o Ebert foi condenado pelos 10 assassinatos aos 26 anos. A Promotoria do Condado de Santa Clara acusou o agressor pelo assassinato do padre e em 11 de dezembro de 1973, o dia em que seu julgamento deveria começar, ele se declarou culpado de assassinato em segundo grau depois de se declarar inocente por motivo de insanidade por assassinato em primeiro grau. Ele foi condenado à prisão perpétua no julgamento do Condado de Santa Cruz e lhe foi negado a liberdade condicional 8 vezes desde 1980, e antes de sua morte, o Ebert estava encarcerado na Mulliclack State Prison em Lone, que fica na Califórnia. Morte. Ele morreu em 18 de agosto de 2022, aos 75 anos de idade, em um hospital em Stockton. Mas então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Um caso bastante absurdo de uma pessoa achar que matar outras iria evitar de ter um terremoto, sendo que terremoto é uma coisa natural da natureza. Isso não tem nada a ver em uma pessoa ser morta ou não, uma pessoa tá viva ou não. Isso só pode ser coisa de maluco mesmo. Ou ele é maluco mesmo, ou ele se faz e deu essa desculpa esparrafada. Mas então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o link do canal com amigos que gostam desse tipo de conteúdo e já ativem o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo vocês receberem as notificações. Mas então, esse foi o vídeo. Beijão da Ju, amo vocês.